E mais um final de semana trágico no trânsito. Entre sábado e domingo, 6 pessoas morreram, entre elas 2 crianças. Em um dos acidentes, um poste de luz caiu em cima de um carro após uma batida na BR-080, em Braslândia. No sábado, um acidente entre um carro e uma moto perto da Galeria dos Estados matou um motociclista de 31 anos. Ele foi arremessado para longe e morreu no local. O outro motorista não teve ferimentos. Ainda no sábado, um outro motociclista se envolveu em um acidente com um carro na Ponte Alta, no Gama, e também morreu no local. No domingo, um idoso foi atropelado e não resistiu. O acidente foi na BR-020, em frente ao condomínio Vivendas Nova Petrópolis. O motorista foi levado em estado de choque para o hospital. No mesmo dia, 2 crianças morreram em uma batida envolvendo 4 carros na divisa entre Ceilândia e Braslândia. A polícia investiga as causas do acidente. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, abriu hoje mais um processo administrativo de investigação de cartel no Distrito Federal. O alvo agora é o mercado de gás de cozinha e abrange toda a região centro-oeste. Estão sendo investigadas 5 distribuidoras, 31 revendedoras e 39 pessoas físicas. O CAD apura ainda a participação de 2 sindicatos no esquema de combinação de preços. Os indícios mostram que o cartel funcionava em 2 etapas. A divisão do mercado e a fixação de valores aconteciam tanto na distribuição quanto na própria revenda. Se condenadas, as empresas podem pagar multa de até 20% do faturamento. O pessoal do CAD não dá mole aí para essa tentativa de cartel. Exatamente. Olha, o CAD de fato encontrou as ruas, encontrou a vontade das pessoas e é um desses órgãos, o Conselho Administrativo de Direito Econômico, Defesa Econômica do Ministério da Justiça, é um desses órgãos públicos que vivem mesmo em função do interesse da população e não como certas agências reguladoras vivem sempre defendendo os interesses daqueles que deveriam fiscalizar. Está de parabéns o CAD, mais um cartel que vai por terra. O anterior, o trabalho notável aqui no Distrito Federal, que ainda está em curso, foi o trabalho que desmantelou o cartel dos postos de combustíveis. E agora nessa investigação, o CAD vai investir contra o cartel de distribuição de gás de cozinha, que é algo que interessa a cada família do Distrito Federal, a cada dona de casa, a cada dono de casa, explorado há décadas por essa gente. E a Câmara e o Senado fazem hoje as últimas sessões antes das eleições municipais do dia 2 de outubro. Resta saber se haverá quórum. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, até porque, né, Renata, estamos em meio à reta final da campanha. Será que o pessoal vem aqui para Brasília mesmo? Pois é, essa é a grande pergunta, né? Lembrando que o primeiro turno da eleição, dia 2 de outubro, e a maioria aí, deputados, senadores, estão de fato fazendo essa campanha, né, nos estados, nos municípios, mas há essa expectativa, até porque tem medidas que estão trancando a pauta. O que isso significa? Que se essas medidas não forem analisadas, nada mais pode ser analisado, né? Por exemplo, na Câmara dos Deputados, a medida que está trancando a pauta é exatamente aquela que determinou o repasse da União para o Rio de Janeiro para ajudar os gastos, né, com os Jogos Olímpicos, enfim. No Senado também existe uma medida que está trancando a pauta, que é aquela que recriou o Ministério da Cultura. Mas o foco maior, Rodrigo, está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Isso porque existe uma proposta que determina o fim daquele efeito cascata no caso do aumento do judiciário. Então, foi uma alternativa que o Parlamento, que o Congresso encontrou para fornecer, para dar aquele aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal sem que isso repercuta ou reflita nos estados, sem que os estados também tenham que aumentar os salários dos juízes, né? Então, finalizando assim esse efeito cascata, é o que está sendo analisado nesse primeiro momento na Comissão de Constituição e Justiça. É uma medida muito importante, porque a gente sabe que existe uma dívida muito grande dos estados para com a União, inclusive houve essa renegociação, né? Foi aprovado esse projeto de renegociação da dívida dos estados, então não há interesse para ninguém que isso possa aumentar os gastos dos estados. E lembrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está interinamente aí na presidência do Brasil, ele assumiu o compromisso de votar ainda este ano aquela PEC que limita os gastos, né, dá um limite aí nos gastos públicos. Então também, assim que eles retornarem, deve ser a primeira medida a ser votada, mas para isso a pauta tem que ser destrancada, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Esse é o trabalho agora, né? Agora, Cláudio Humberto, de 2 em 2 anos é sempre assim. A produtividade do Congresso cai muito em função das eleições. Exatamente. Não pode ser diferente também, né? Porque são políticos, eles têm que participar do processo, ainda que seja uma eleição municipal.
Afinal de contas, está em jogo o mandato de vereadores e de prefeitos que atuam como cabos eleitorais dos deputados federais, dos senadores, dos governadores, enfim. O envolvimento está ali no município, à base de toda a política, e é isso que justifica essa questão. E por falar em Câmara, o fim de semana foi movimentado por uma entrevista do deputado Eduardo Cunha, que foi, na semana passada, teve o seu mandato cassado, o ex-deputado Cunha, teve o seu mandato cassado e também ele já havia sido afastado da presidência da Câmara. Pois bem, ele deu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, em que distribui críticas para todo lado, viu? Ele ataca Moreira Franco, que é o chefe da área de parcerias público-privadas e investimentos do governo de Michel Temer, uma figura muito influente no governo Michel Temer, mas é o pai de Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia é exatamente aquele que Eduardo Cunha considera o seu algoz, aquele que na presidência da Câmara tornou viável ou viabilizou, ou pelo menos não facilitou, que ele escapasse da cassação. Também Eduardo Cunha, nessa entrevista, ataca o presidente do Senado, Renan Calheiros, que ele chama de falso e dissimulado. Vamos falar aqui de saneamento básico, porque o serviço público essencial foi discutido nesta manhã, durante um seminário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez a abertura oficial do evento e deixou claro que saneamento é uma questão de saúde pública. 35 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à água tratada. Ali no meio da rua de terra batida, os caminhos feitos pela água do esgoto, algo que deveria ter uma destinação própria, corre a céu aberto, sem qualquer tratamento. E essa não é uma realidade encontrada apenas em algumas áreas aqui do Distrito Federal. Em todo o Brasil, 35 milhões de pessoas não têm acesso aos serviços de água tratada. E apenas 40% dos esgotos coletados no país têm tratamento adequado. As áreas irregulares são as que mais sofrem com a falta de saneamento básico. Tem que se fazer um grande esforço de regularização e ver o que é possível se fazer. Na verdade, nós sabemos o significado do saneamento, inclusive para a saúde pública. Cada metro de saneamento, na verdade, repercute sobre o índice de mortalidade infantil. Então, isso deveria ser resolvido. Sem contar com a judicialização da oferta de esgotos, o ministro revelou que estados como São Paulo vivem a realidade de ter que levar esgoto por meio de decisões judiciais. Por isso que nós estamos fazendo esse diálogo, abrindo um diálogo entre os atores principais, aqueles que são capazes de prover o saneamento, presidentes dessas companhias, gestores, e do outro lado o Ministério Público, né, que muitas vezes exige a prestação de serviço, mas de maneira talvez impossível. Caso o abastecimento de água potável e esgoto fossem ofertados integralmente, iriam gerar uma receita de mais de 2 milhões de reais. E a seguir, o Balão do Torto e Colorado são interditados mais uma vez para nova detonação de rocha. O Band Cidade volta já.